arrematar dos fios, então está dessa forma. Eu vou virar aqui para você poder ver. Nós temos aqui o square da nossa flor. Depois trabalhamos duas sequências em apenas duas laterais do square. E depois trabalhamos mais essas duas sequências agora, trabalhando em apenas uma das laterais, ok? Então, a partir daqui, eu vou virar o meu tapete para que o square da flor fique aqui para a parte de baixo, mas sempre trabalhando do lado do direito. Então, venho aqui, nessa parte de cima aqui, eu vou trabalhar agora o pezinho aqui do nosso tapete. Para fazer o pezinho, eu vou começar trabalhando com barbante natural. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base. Vou começar trabalhando com os meus pontos aqui atravessados na base, porque é dessas últimas sequências aqui que nós fizemos. Então, aqui no primeiro ponto de base, eu vou prender o fio fazendo um ponto baixo. Faço duas correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui dentro da alça, eu trabalho dois pontos altos. Formando assim o primeiro bloquinho aqui dessa carreira. Faço uma corrente, passo para a próxima alça que eu tenho na base e trabalho o bloco com três pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com três pontos altos. Faço uma corrente e aqui nesse espaço que eu tenho aqui do canto, tenho o ponto alto atravessado aqui, tenho aqui um espaço aqui de um canto do square. Nesse espaço eu vou fazer aqui o outro bloco, então faço três pontos altos. Então ficou dessa forma, ok? Agora eu vou virar para fazer agora a próxima carreira. Então vou fazer 4 correntes, viro o trabalho. Na próxima alça de base, eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. Agora faço uma corrente. Na próxima alça, trabalho um novo bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente. E na próxima alça, trabalho mais um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para o último ponto de base aqui do bloco que eu tenho na base e trabalho um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, ficam apenas 3 blocos aqui. Ok? Para começar agora a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça, trabalho mais 2 pontos altos. Formando assim o primeiro bloco. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho mais um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente na próxima alça, trabalho mais um bloco
com 3 pontos altos. Faço mais uma corrente, na próxima alça, trabalho 2 pontos altos. E aqui nas correntes que eu tenho da alça, na segunda corrente, dentro da segunda corrente, eu vou fazer o terceiro ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. E essas sobras agora já podem ser arrematadas. Com os fios, então, já arrematados, agora eu passo a fazer a base do outro pezinho aqui na outra lateral. Continuando trabalhando com fio natural, eu vou prender o fio na agulha. Vou contar aqui 8 blocos aqui na base, começando por esse bloquinho aqui do canto. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois desse 8º bloquinho, me sobram apenas 3 blocos aqui na base. Então, aqui nessa alça de base, depois do 8º bloquinho, eu vou prender o fio com um ponto baixo, 2 correntes, e faço na mesma alça mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho mais um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, na próxima alça, mais um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente e na próxima alça eu faço 2 pontos altos. E vou fazer o terceiro ponto alto bem nesse ponto alto que eu tenho aqui na base, que é o último ponto que tem aqui na minha base. Então, fiquei com 4 blocos aqui, ok? Para começarmos a próxima carreira, eu faço 4 correntes, viro o trabalho. Na primeira alça, trabalho os 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. Na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. Faço uma corrente. Na próxima alça, mais 3 pontos altos. Uma corrente, no último ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, dessa forma. Faço 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça, trabalho mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, nas próximas alças eu vou trabalhar o bloco, sempre de 3 pontos altos. Aqui nessa última alça, eu faço 2 pontos altos aqui dentro da alça, e o terceiro faço aqui na segunda corrente de baixo para cima. Da mesma forma que fizemos aqui nessa primeira parte aqui do pezinho. Então, vou completar essa carreira e volto te mostrando como ficará. Terminada então a carreira, eu cortei o fio e arrematei da mesma forma que eu havia feito do outro lado. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos passar a trabalhar novamente com fio colorido. Então, eu vou prender o fio na agulha.
venho aqui no primeiro ponto de base aqui do primeiro pezinho e vou prender o meu fio aqui fazendo um ponto baixo. Agora eu faço 3 correntes, passo para a próxima alça e trabalho o bloco de 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça faço novamente o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente e no último ponto de base eu trabalho um ponto alto. Então ficou dessa forma. Faço agora 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça, trabalho mais 2 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça, mais um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça, o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente na próxima alça, eu trabalho 2 pontos altos. E nessa primeira alça, depois, na primeira corrente aqui depois do ponto baixo, eu faço o último ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 4 correntes, viro o trabalho e vou fazer agora dentro de cada uma das 3 alças que eu tenho aqui, os blocos com 3 pontos altos e depois finalizo a carreira com você. Feito então aqui os 3 blocos, eu faço uma corrente, venho no último ponto de base e faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Esse fio depois já pode ser já arrematado. E vou vir aqui no outro pezinho e vou trabalhar a mesma sequência. Começo prendendo o fio na agulha. Prendo ele aqui no primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixo. Faço 3 correntes e passo para a alça, trabalhando o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 carreiras, trabalhando os blocos da mesma forma que eu fiz aqui nesse primeiro pezinho. Vou fazer as 3 carreiras e depois cortar o fio e arrematar. Então, volto com você já com essas 3 carreiras aqui já prontas. Com o segundo pezinho, então, já pronto, ficou dessa forma, então. Agora, nós vamos fazer o bico aqui do nosso tapete. Para fazer o bico, eu vou trabalhar com fio colorido mesclado, o mesmo que eu trabalhei aqui para fazer as pétalas aqui da nossa flor, ok? Então, para iniciarmos, o meu fio aqui é número 6, mas mesmo assim eu sempre vou trabalhar com a agulha número 4. Eu vou prender o fio aqui na agulha. Vou vir aqui na base que eu tenho aqui do pezinho, nessa primeira alça que eu tenho aqui no canto, eu vou prender o fio fazendo um ponto baixo, faço uma corrente, na mesma alça, trabalho 3 pontos altos,
uma corrente e um ponto baixo, formando assim uma pétala. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça, trabalho um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho novamente. Um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou formando pétalas da mesma forma que nós temos aqui na nossa flor, ok? Então, aqui eu vou fazer uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho novamente um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, ficou dessa forma aqui na parte de cima do pezinho do nosso tapete. Eu vou virar aqui agora para a lateral, vou passar a trabalhar agora nessa parte interna aqui do tapete. Então, eu vou fazer uma corrente de separação, pulo o ponto aqui do bloco e aqui nessa alça, na próxima alça que eu tenho na base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Passo aqui para o próximo ponto que eu tenho na base, é um ponto alto atravessado, então nele eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Passo aqui para a próxima alça e trabalho mais 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, que é o último ponto que eu tenho aqui atravessado antes de passar aqui para essa parte reta, eu vou fazer apenas um ponto baixo, passo aqui, viro o tapete, então vou agora trabalhar aqui na parte reta. Eu vou soltar aqui o primeiro ponto de base do bloquinho, o segundo ponto de base e vou prender aqui já no terceiro ponto de base do bloquinho, fazendo um ponto baixo. Passo para a alça, faço um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Nas alças de uma corrente, eu faço um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Vou fazer aqui pontos baixos aqui por toda essa parte reta, sempre trabalhando da mesma forma, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Nesse último bloco que eu tenho aqui, nessa parte aqui, antes de passar novamente para a lateral,
eu vou fazer um ponto baixo apenas aqui no primeiro ponto de base, vou pular esses dois próximos pontos de base, então eu viro o tapete. Agora os meus pontos, vou trabalhar com os pontos novamente aqui atravessados. Nesse primeiro ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. Passo agora para a alça que eu tenho na base, nela eu trabalho 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos baixos. Na próxima alça, faço novamente 2 pontos baixos. E agora fiquei apenas com um bloco aqui antes dessa alça que eu tenho aqui no canto. Então, aqui antes, não trabalho mais nesse bloco que eu tenho aqui, que é o último bloquinho. Então, vou fazer uma corrente. E aqui já na alça eu trabalho um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto baixo, formando assim a primeira pétala aqui dessa lateral. Dá a impressão que não vai dar certo quando você salta os 2 pontos de base aqui e faz apenas um ponto baixo aqui no canto, só que se você trabalhar pontos baixos aqui por toda essa parte, depois o seu tapete vai acabar abrindo o pezinho para fora. E você fazendo dessa forma, pode observar aqui que vai ficando perfeito, ok? Então, pode fazer sem medo, que depois ficará perfeito o seu tapete. Agora, eu vou fazer uma corrente, passo para a próxima alça, trabalho um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, vou formando as pétalas em cada alça que eu tenho aqui na base. Entre as pétalas, eu vou fazer sempre uma corrente de separação e a formação das pétalas é sempre a mesma. Você começa fazendo um ponto baixo, faz uma corrente, depois faz 3 pontos altos, mais uma corrente e um ponto baixo. Passa agora aqui para outra lateral. Em cada alça que você tem aqui na base, você vai trabalhar as pétalas, até chegar aqui nessa última alça que você tem aqui com a carreira com fio natural. Eu vou fazer então as pétalas aqui. Quando eu chegar aqui, eu te mostro como eu vou fazer para passar para essa próxima parte. Então, descendo aqui, trabalhando com as pétalas, vai ficando dessa forma. Quando você chega aqui, nesse espaço que você tem aqui a volta do square, que é aqui a quina onde tínhamos o canto, nesse espaço aqui eu vou fazer 2 correntes, pulo esse pedaço aqui do canto do square e passo para outra alça, já fazendo ponto baixo, a corrente, os 3 pontos altos, a corrente e o ponto baixo, formando assim a outra alça. Dá a impressão que vai ficar repuxando aqui, mas depois ficará perfeito, porque se você fizer uma outra pétala nesse espaço aqui, depois o seu tapete vai ficar embabadando, ok? Então, você vai descer agora, trabalhando as pétalas, sempre com a mesma formação, e entre elas, você vai fazer sempre uma corrente de separação. Vai fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral
E aqui nessa outra lateral, quando você chegar aqui nessa quina novamente do square, você vai fazer as duas correntes, igual eu fiz aqui, e depois vai completar a carreira trabalhando as pétalas e entre elas apenas uma corrente. Eu vou completar a carreira e depois vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei, cortar o fio e arrematar. Vou completar e volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, então nosso tapete até agora está dessa forma. Aqui na parte central, na parte interna, nós trabalhamos com pontos baixos e aqui nas laterais, fomos trabalhando com as pétalas. Vou puxar aqui para você ver na parte de baixo. Então, ficou dessa forma, ok? Temos dois espaços aqui que colocamos duas duas correntes entre as pétalas, que é aqui no encontro aqui do square. Então, ficamos com essa parte aqui, com duas correntes, e aqui também nessa lateral. Mas agora que viermos trabalhando a próxima parte agora do bico, essas duas correntes aqui vão sumir. Então, vou voltar aqui no primeiro pezinho que tínhamos trabalhado. Agora, volto a trabalhar com fio verde mesclado, que é esse mesmo fio que eu fiz aqui, as primeiras duas carreiras aqui do square e depois da flor. Então, aqui, eu vou começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui em uma alcinha de base, vou começar por essa alcinha de base aqui, mas na verdade você pode fazer em qualquer alça que você tem aí entre as pétalas. Essa alcinha de uma corrente aqui entre as pétalas. Você vai prender o fio fazendo um ponto baixo. Faz duas correntes para dar altura de um ponto alto. E trabalha mais dois pontos altos, formando assim um bloco. Agora, faça 4 correntes. E aqui nesse último ponto de base aqui do bloco, bem aqui na lateral, na parte de cima, eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ficar um ponto alto atravessado aqui. Passo aqui para a próxima alça, depois daqui entre as pétalas, e faço novamente o bloco com 3 pontos altos. Faço as 4 correntes, venho aqui na lateral do último ponto que eu fiz do bloco e faço um ponto alto atravessado. Passo para a próxima alça depois da pétala e faço mais um bloco com 3 pontos altos. Novamente faço 4 correntes, venho aqui na lateral, na parte de cima aqui do último ponto alto que eu fiz do bloco e faço um ponto alto atravessado. Passo para a próxima alça e faço o bloco com 3 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Cheguei aqui agora nesse bloco, nessa última pétala que eu tenho aqui antes da parte interna, que trabalhamos com pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer as 4 correntes, faço o ponto alto atravessado. Agora, vou fazer 3 correntes e passo aqui para o próximo ponto de base que eu tenho depois da pétala, que é um ponto baixo, e vou pegar apenas a alcinha de trás aqui do ponto de base, fazendo mais um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Agora, vou trabalhar com pontos baixos
sempre pegando apenas a alça de trás do ponto de base. Vou descer aqui pela lateral, trabalhando um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Para virar aqui, para trabalhar na parte reta, eu vou saltar os 2 pontos de base que eu tenho aqui no encontro da lateral com a parte reta. Então, salto 2 pontos de base e no próximo eu volto a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, pegando sempre apenas na alcinha de trás do ponto de base. Então, vou abrir aqui para você ver como vai ficando. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer os pontos baixos aqui por toda essa parte reta. Para passar aqui de uma parte para outra, eu vou saltar os 2 pontos de base que tenho aqui no encontro da parte reta com a parte aqui do pezinho. Salto os 2 pontos de base e vou subir por aqui. Quando eu chegar aqui no último ponto de base, antes da pétala, eu volto trabalhando junto com você. Trabalhada aqui então toda essa parte interna do nosso tapete, eu fiz o último ponto baixo aqui no último ponto de base antes da pétala. Agora eu vou fazer 7 correntes. Volto aqui na 5ª corrente depois da agulha e trabalho um ponto alto. Agora eu passo para a alça que eu tenho depois da pétala e faço o bloco com 3 pontos altos. A partir daqui eu volto a trabalhar a mesma sequência que estávamos fazendo antes, que são as 4 correntes, e faço o ponto alto atravessado bem aqui na lateral do último ponto que eu fiz aqui do bloco. Passo para a próxima alça e trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por todo o tapete, sempre fazendo em cada alça que eu tenho na base os blocos com 3 pontos altos, e depois eu faço o arco que fica em cima das pétalas, que são as 4 correntes e o ponto alto atravessado. Então, vai ficando dessa forma. Mesmo aqui nessa alça que você tem de 2 correntes, você vai trabalhar sempre da mesma forma. Eu vou completar a carreira. Quando eu chegar aqui, que eu fizer o último ponto alto atravessado, eu vou prender com um ponto baixíssimo, aqui na 2ª corrente que iniciei a carreira, cortar o fio e arrematar. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizado o bico, o nosso tapete então ficou dessa forma. Aqui eu tenho a parte da frente, aqui a lateral, e aqui nós temos a parte de trás. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Na nossa próxima videoaula, nós começamos a trabalhar agora a capa para a tampa do vaso do nosso jogo de banheiro Maria Neide. Para vocês que gostaram da nossa videoaula, eu quero convidar você para curtir os nossos vídeos e compartilhar com suas amigas.
E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Nos vemos então nos nossos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!